A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Boa tarde. Eu sou o pastor Jailton. Mais uma vez estamos aqui no momento da palavra do Senhor. E hoje o texto vai se encontrar ou se encontra no livro de Jó, capítulo 19, a partir do versículo 14 a seguir. Uma rápida reflexão para nossas vidas. Jó, capítulo 19, versículo 14 a seguir. Está escrito assim: os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se faz estranho à minha mulher, e a minha súplica aos meus filhos do meu corpo. Até a Até os rapazes me desprezam, e levantando-me eu falo contra mim. Todos os meus, todos os homens de meu secreto conselho me abominaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apega, se apegaram à minha pele, e à minha carne, e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos, meus companheiros, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevesseis, quem me dera que se agravasse em um livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpido numa rocha. Versículo 25. Porque eu, porque eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se colocará por mim em terra. É um texto muito conhecido, um texto memorável a todos nós. O versículo 25 que diz: Eu sei que meu Redentor vive e que em breve se colocará de pé. Mas no contexto onde eu li, Jó aqui está se queixando, né, dos seus amigos, parentes, pessoas que estavam ao seu redor, homens que trabalhavam para ele, homens, famílias, pessoas que quando ele estava indo muito bem, as pessoas batiam no seu ombro, as pessoas estavam com ele, era com ele. Agora Jó estava passando uma das suas maiores provações que ele já tinha passado, estava passando por um momento muito difícil da sua vida, a qual tinha perdido filhos, bens, riquezas incontáveis, a qual ele tinha perdido tudo. E por último, a sua saúde. Ele se encontrava agora num estado de calamidade, e apenas com um caco de telha coçava suas chagas, apenas com um caco de telha e cinza jogando sobre o seu corpo. Assim estava o estado de Jó nesse momento. E ele começa a descrever um pouquinho da sua situação, o que as pessoas agora estavam falando para ele. Jó estava falando que estava abandonado, estava sozinho, ninguém o ouvia, ninguém atentava para aquilo que ele falava e fazia. Estava esquecido, abandonado. E no momento de aflição, ele vai dizer que até o próprio Deus tinha o abandonado, o próprio Deus tinha se esquecido, o próprio Deus tinha tocado nele. Embora, em parte, Jó falasse a verdade, só que em parte ele não estava de todo correto, porque Deus não tinha abandonado ele. Deus não tinha abandonado ele e esquecido ele. Na verdade, ele estava sendo provado por Deus. Deus estava provando Jó.
Mas Jó se encontrava agora no íntimo dele, achando que estava esquecido por tudo e por todos. Quantas vezes na minha vida e na sua vida nós se encontramos nessa situação? Nós se encontramos da forma que Jó se encontrava nesse momento. Jó tinha perdido tudo. Jó tinha sido abandonado por todos aqui na terra. E ele se encontrava agora num estado muito difícil da sua vida. Talvez tu contando a tua história nesse exato momento. Você tinha tudo, estava indo muito bem. Você estava conquistando. Você estava por cima. De repente, tudo veio por água abaixo. Entrou o ano de 2020 dessa forma, desse jeito, porque no ano de 2019 você sonhou, acreditou, dizendo: no ano de 2020 eu vou conquistar aquilo que eu queria, aquilo que eu ansiei. Mas agora entrou o ano de 2020, só foi calamidade, destruição, percas, e você se encontra agora como Jó se encontrava, desacreditado, humanamente falando. A doença tem chegado, a falta de desemprego tem chegado, problemas com os filhos, problemas com casamentos, ministerial, espiritual. E você olha para um canto, olha para outro e vê as pessoas que antes lhe ajudavam, antes era com você, antes ouvia o que você falava, agora já não te ouve mais, agora já não quer andar mais com você. Era assim que Jó estava se encontrando nesse exato momento difícil da sua vida, abandonado, esquecido, desacreditado. E Jó começa a lamentar, Jó começa a se entristecer, se amargurar. A sua alma é afligida pela uma angústia, pela uma dor de desprezo. Mas quando chega no versículo 25, Jó muda o seu discurso. Quando chega no versículo 25 do capítulo 19 do seu livro, ele muda o seu discurso e diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que em breve vai se colocar de pé em terra. Aleluia. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Um momento de esquecimento, um momento de solidão, um momento a qual as pessoas não nos ajudam, não nos ouvem. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando em algo em prol da sua vida. Nem sempre o abandono, o esquecimento é algo humano. Nem sempre o abandono, o esquecimento é algo que as pessoas estão fazendo por acaso. Quero dizer para você que há um propósito divino sobre isso. José passou por isso, o grande homem de Deus. José passou por isso, foi esquecido há aproximadamente 14 anos e Deus em silêncio com ele. Imagina você ficar todo esse tempo sem ouvir a voz de Deus, você passando o que Jó passou, passando o que José passou, calabouço, passou por chicotes, José passou por calúnia e outras coisas mais, e ele sempre fiel a Deus, mas lá de cima havia um silêncio, como se dizia, um silêncio vinha do céu e nada aparentemente acontecia na vida de Jó e na vida de José. A Bíblia diz que Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 2, se passaram 5 anos, Deus em silêncio, e Ezequiel na beira do rio Quebar, trabalhando para os caldeus, os babilônicos, 5 anos, Deus em silêncio com Ezequiel. Mas a Bíblia diz que em todos os momentos, Deus fazia José prosperar. A Bíblia diz que Deus era com José o que ele fazia. No capítulo 2 de Ezequiel, a Bíblia diz que Deus então
olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, se coloca de pé porque eu falo contigo. Havia 5 anos e agora Deus vai resolver falar com Ezequiel e a sua vida vai ser totalmente mudada. Aqui Jó vai entender que Deus estava por trás disso. Deus estava trabalhando, Deus estava com um plano muito maior para a vida dele. Então, nesse meio de angústia, nesse meio de desespero, de abandono, de solidão, Jó ergue a cabeça e disse: eu sei que estou passando por tudo isso, eu sei que as pessoas estão me abandonando, eu sei que as pessoas aqui não estão dando credibilidade para mim, mas eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, e que em breve vai se colocar de pé. Alabaxica, darabacai, calabandarabasté. Jó entendeu que ele estava sendo provado por Deus e que em breve essa prova iria passar e ele iria ser aprovado pelo seu Redentor. Ele iria ser aprovado, ele entendeu isso. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Calvário, ele olhou para o céu e falou: Deus meu, por que tu me abandonaste? Será que nós somos melhor que Jesus? O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, olhou para o seu Pai e falou: por que o Senhor me abandonou? Será que nós somos melhor do que Jesus? Em nossas vidas, vamos passar por momentos de solidão. Como Mefibosete, filho de Jonatã, estava na terra de Lodebar, que significa terra do esquecimento. Há um momento de solidão na vida nossa, há um momento de andarmos sozinhos, há um momento de nós andarmos pelo deserto sozinho como João Batista. Há um momento de anonimato, há um momento de ficarmos sozinhos. Mas eu quero dizer para você que você não pode nem às vezes enxergar. Às vezes você pode pensar que está sozinho, mas há um Deus em espírito que é invisível, que está do teu lado todos os momentos. Às vezes os lábios de Deus estão fechados, mas os olhos deles estão 24 horas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Às vezes você não pode tocar ele, mas ele pode te tocar. Às vezes você não pode sentir ele, mas ele está sentindo o calor do seu coração que está queimando, cheio de fé, dizendo: ele está acreditando, no fundo, ele está acreditando que eu vou mudar o cativeiro, que eu vou mudar a vida, a história dele. Era assim que Jó passou por essa prova. Ele começou a se lamentar, começou a se entristecer, começou a se questionar, que ninguém o ouvia, que ninguém dava atenção para ele. Mas no versículo 25, ele faz questão em dizer que, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No fundo do coração de Jó, havia fé, havia esperança que aquele momento de solidão, de esquecimento iria passar. Assim também será na minha vida e na sua vida, meus amados. Acredite, confie, espere no Senhor com paciência. Acredite que tudo isso vai passar. Não tem bem que nunca acabe, mas também não tem mal que dure para sempre. Vai passar. A Bíblia diz que o choro dura a noite, mas pela manhã a alegria virá. A Bíblia diz nos Salmos que também que as lágrimas que temos semeado, vamos voltar ceifando com alegria. Acredita, vai passar. Momento de anonimato, momento de esquecimento. O homem pode até te abandonar, as pessoas que estão ao seu redor podem te abandonar, mas Deus, o Criador que nos fez, Ele nunca vai nos abandonar, Ele sempre estará conosco. Eu vou repetir, às vezes Ele está com os lábios fechados, mas os seus olhos estão 24 horas sobre nossas vidas. E o silêncio dele é porque ele está trabalhando no silêncio. Ele está deixando os seus inimigos pensar que você está sozinho, estar abandonado. Mas a Bíblia diz que o último estado de Jó foi mais abençoado do que o primeiro. Assim será na minha vida e na sua vida. E às vezes nem sempre é riquezas, às vezes nem sempre é bem materiais. Às vezes é a alegria, a paz que você nunca teve. Às vezes é a intimidade que você nunca teve com Deus.
Essa é a sua maior riqueza. Prosperidade na Bíblia significa ausência de necessidade. Não é só riqueza, é ausência de necessidade em todas as áreas a qual você vive. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique com essa reflexão no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.